Capítulo 4. Provações, agravando-se. Após essa ocasião, tive 4 ou 5 grandes experiências com visitações de anjos e visões. Não foram experiências quase morte, mas ocorreram principalmente durante muitas noites sem dormir. Cada uma destas experiências pareceu real, com todos os meus sentidos totalmente alertas. À espera da morte, as visões que tinha tido nunca saíram do meu pensamento, especialmente quando eu fiquei bastante doente. Os próximos anos foram cheios de medo e insegurança. Eu acreditava plenamente, poderosamente nas coisas que eu já tinha visto, mas eu também acreditava que tinha de estar vivo para realizá-las. O medo e incerteza surgiram a partir da consciência de que eu nunca iria recuperar e iria morrer não tendo feito a obra de toda uma vida. Eu tinha uma dor contínua nos meus dentes e sinos. A minha saúde e energia ficou cada vez pior. 28. Tudo o que eu tinha visto na experiência de meu amigo apóstolo e o profeta aconteceu. Agora, entendi por que meu amigo estava orando tão sinceramente por mim. Eu tinha infecções crônicas nos sinos que não respondiam ao tratamento. Meu seguro de saúde recusou a cobertura, o que foi um golpe terrível porque a minha saúde estava titubeando, e eu estava contando com o seguro para me amparar durante esse período. Eu estava continuamente a tentar conciliar o que eu já tinha visto nessas visões com o óbvio fato de que eu estava morrendo. Pareceu-me inequívoco que se eu morresse eu não seria capaz de cumprir as coisas que eu tinha visto. Morrer também parecia significar que eu não tinha conseguido completar a minha missão na vida e que Deus tinha me levado da terra por isso. Como você pode ver, eu estava no modo sobrevivência, lutando para continuar, mas paralisado pela péssima saúde, dúvidas e medos. Foi por estes dias que fui desobrigado de conselheiro no bispado devido à minha doença. Eu simplesmente não conseguiria cumprir meu chamado como eu queria e como o bispo precisava. Eu pedi para ser desobrigado, mas foi uma decisão difícil e emocionalmente danosa, porque ela parecia confirmar os meus receios de que eu não iria ser capaz de fazer as coisas que eu tinha visto em visão. Olhando para aquele momento da minha vida, desde a perspectiva de 20 anos à frente, eu também posso ver que o meu próprio medo piorou minha doença. A minha vida tornou-se uma rotina de tentar descansar o suficiente para trabalhar algumas horas e, em seguida, ir para a cama, então lutar para trabalhar um pouco mais. Eu tinha praticamente certeza de que minha vida estava no fim, e confesso que estava com medo. Eu estava convencido que meu problema era no coração. Mas todos os médicos que visitei encontravam algo novo para diagnosticar. Fiquei tão mal que eu realmente considerava que esse era o fim da minha vida. Eu achava que apenas iria lentamente piorar até falecer. A experiência de ouvir o meu amigo suplicar pela minha vida tornou-se realidade. Ela ainda estava vivo neste momento, é claro. E veio à minha casa 6 ou 7 vezes para me dar bênçãos e conforto para mim. O conselho do apóstolo numa quinta-feira à tarde, após suas reuniões com o quórum dos 12 no templo, o meu amigo apostólico veio visitar quando eu estava doente demais para sair da cama. Eu estava feliz por sua visita. O considerava um amigo e confidente querido. Me foi permitido relatar-lhe muitas das minhas visões e experiências. Ele me ajudou muitíssimo a entender algumas delas. As outras ele me ensinou a aceitar que elas eram de origem divina e esperar no Senhor por mais luz e conhecimento. Eu me apoiava em sua sabedoria e provavelmente não conseguiria suportar esses momentos e esses sofrimentos sem ele. Ele sentou-se na ponta da minha cama e literalmente ficamos assim por 45 minutos sem falar. Eu tentei iniciar a conversa, mas não consegui. Eu finalmente disse, Elder, eu sei que você está muito ocupado. Deve haver um motivo pelo qual você veio. Você tem algo a me dizer? Vou parar de falar e apenas ouvir. Ele ficou calado por mais alguns minutos e, em seguida, disse, Spencer, você precisa aprender a se contentar com aquilo que o Senhor tem designado para você. Para ser honesto, não era esse o que eu esperava ouvir. Não soava como conselhos profundamente apostólicos ou uma promessa de que eu ficaria bem. Eu senti como se ela não entendesse o quão doente eu estava e o quão terrivelmente isso interferia com a missão que eu tinha visto na minha visão. Mas nos dias e semanas seguintes, comecei a perceber que aquela foi realmente uma mensagem do Senhor. Fui consumido com meus estudos e com todo o trabalho e o tempo que eu tinha gasto com a preparação para ser capaz de fazer o que eu estava fazendo pelas crianças. Eu queria que as coisas fossem do jeito que eu queria que fossem. Eu não estava disposto, ou talvez apenas não tivesse consciência de como aceitar. Que o Senhor tinha um propósito e resolução diferente para a minha vida. Senti-me semelhante ao pequeno chalé que C.S. Lewis descreve.
Eu só queria ser uma pequena cabana, mas o Senhor queria reconstruir-me em uma mansão. Eu estava esperando uma remodelação, uma pequena melhoria, uns tapetes novos. O Senhor estava pondo minha casa toda abaixo e à minha volta porque ela tinha que dar lugar para o seu plano mestre para a minha vida. Ele não estava me remodelando, ela era reconstruir-me. Não conseguia mais entender as visões pois eu já tinha acolhido a ideia de que eu estava para morrer. Mas todas as outras experiências e visões que eu tivera indicavam que eu iria viver muito mais tempo e realizar muito mais. Eu tinha discutido com frequência o evidente paradoxo da minha vida com meu amigo apóstolo. Eu acho que o que ela estava me dizendo era para eu parar de tentar traçar o rumo da minha vida e apenas confiar no Senhor para me conduzir às coisas que minha fé dizia que eu seria capaz de fazer. Ela estava tentando assegurar-me de que tudo o que me havia sido prometido viria a passar, mas que eu precisava parar de lutar contra o processo que o Senhor tinha projetado para levar-me até lá. Foi difícil para eu ver na ocasião. Eu estava naquela condição em que as árvores bloqueiam minha visão da floresta. Não sabia que já estava na floresta. Eu via a floresta, longe, muito longe, e eu estava lutando para sobreviver por tempo suficiente para batalhar o meu caminho até lá. Eu estava retardando o processo a insistir em chegar lá nos meus próprios termos e, de preferência, sem sofrimento e morte como parte do caminho. Câncer. Um pouco mais tarde, eu fui a um cirurgião oral para descobrir por que razão o meu rosto doía tanto do lado esquerdo. Tinha se tornado insuportável e nenhum analgésico fazia efeito. Parecia que meu rosto estava em chamas. Eu não podia tocar em qualquer parte do meu rosto sob meu olho esquerdo. Eu não podia dormir de lado porque o travesseiro fazia meu rosto doer. O cirurgião fez testes e encontrou uma área escura no raio-x, que levou para o diagnóstico de osteomielite da mandíbula e ossos orbitais. Ainda não havia sido descoberto o câncer, mas a área infeccionada da minha cavidade sinusal e do maxilar tinha que ser removida. Ele disse que partes da minha mandíbula e ossos faciais tinham de ser substituídas por placas de titânio. Ele disse que eu iria perder todos os dentes da arcada superior esquerda e que eu precisava da cirurgia imediatamente. Eram notícias difíceis de ouvir. Minha esposa e eu choramos e por muitas horas conversamos sobre o que fazer. Obtive 3 outras opiniões que só confirmaram o diagnóstico do primeiro médico. Ao mesmo tempo, o meu cardiologista e médico de rotina ambos acreditavam que eu não iria sobreviver à cirurgia. Toda a minha equipe de médicos concluiu que eu deveria apenas ir para casa e preparar-me para morrer. Na minha curta vida até agora, eu tinha feito muitos bons amigos, pessoas que eu amava e que me amavam. Isso inclui um jovem advogado na vizinhança que me visitara muitas vezes e se mantinha informado a meu respeito. Ele tinha um bom amigo chamado Jason que tinha se recuperado de um câncer semelhante ao meu. Jason era um homem justo que considerava que sua cura tinha sido uma intervenção de Deus, e que ele tinha prometido a Deus que ele iria utilizar todos os seus meios para ajudar alguém que o Senhor lhe mostrasse, particularmente em situações semelhantes à sua. Posteriormente à sua promessa, Deus lhe havia dado considerável riqueza para cumprir essa promessa. O meu amigo advogado tinha apresentado Jason para um médico alemão que clinicava no México e que estava tendo grande sucesso com a substituição de ossos doentes por coral marinho em vez de titânio. Este procedimento causa menos trauma para os tecidos corporais e faciais, e o coral não era atacado pelo sistema imunológico como um corpo estranho, de modo que as chances de sucesso eram muito maiores. Cirurgia no México. Quando Jason descobriu que eu não tinha seguro, nosso misericordioso Salvador o tocou para cumprir sua promessa em meu favor. Através do meu amigo advogado, Jason ofereceu-se para pagar todas as minhas despesas para ir ao México para ter esse tipo de cirurgia. Minha esposa e eu oramos por orientação e o Espírito testificou-me que isso era o que eu deveria fazer. Acabei indo ao México 3 vezes para 3 cirurgias, 2 cirurgias de grande porte e uma menor. Jason pagou por todas, incluindo as viagens e despesas da Lynn. O mais interessante é que o Jason não tinha me encontrado até o momento. Encontrei-me com ela pela primeira vez, 3 ou 4 anos após as cirurgias. Ela entrou em minha vida por um milagre, e ela nunca me permitiu nem mesmo sugerir pagá-lo. Ela humildemente assegurou-me que era um milagre e um privilégio ter sido um instrumento nas mãos do Senhor. Continuo a louvar a Deus por ela e até o dia de hoje. A segunda cirurgia foi a mais complicada e durou 8 horas. Eles removeram o meu seio canceroso e mandíbula superior e colocaram coral marinho pulverizado em seu lugar. Mesmo assim, voltei para casa 3 dias após a cirurgia. 2 dias após chegar em casa eu, não sábio,
Concordei em dar uma palestra no Centro de Justiça em Salt Lake City. Eu fiz isso porque estávamos desesperados por dinheiro, e foi uma oportunidade de recuperar algum rendimento perdido. Eu não me sentia bem o suficiente para ir, e não sentia que deveria. Tenho certeza de que o Espírito Santo ainda me advertiu contra isso, mas o mundo mortal era muito alto e insistente, e atendi a sugestão errada. No início de minha apresentação, o meu coração começou a acelerar. Eu comecei a queimar de febre. Sentei no chão no meio da palestra. Um dos meus colegas me levou a casa. Minha esposa rapidamente levou-me para o meu consultório. Fui diagnosticado com uma infecção no meu músculo cardíaco, que pode ocorrer como resultado de cirurgia oral. Este tipo de infecção é John Pontius, visões de Glória 108 frequentemente fatal. Eu deveria ter tomado antibióticos antes e depois do procedimento cirúrgico no México, mas, por algum motivo, isso foi negligenciado. O meu médico então administrou-me uma enorme quantidade de antibióticos por via oral e me mandou para casa. O médico disse que não ousaria enviar-me para o hospital pelo risco de apanhar outra infecção. Eu cheguei em casa e deteriorei bem rapidamente. De todas as doenças que já tive, esse foi a pior. A cada momento eu me sentia mais perto da morte. Por causa do extremo sofrimento de meu corpo, e porque eu ainda estava lidando com toda a recuperação pós-operatória das 3 cirurgias no México, estes foram dias sombrios de dor e sofrimento. Eu encontrei-me noite e dia tendo experiências com o outro lado. Espíritos entravam em minha casa e ficavam ao lado da minha cama. Eu entrava e saía da consciência. Eu estava tão fraco que nem tentei falar com eles. Apenas os via. Eles vieram 2 ou 3 vezes por dia e muitas vezes durante a noite. Com toda a franqueza, meu médico deveria ter me internado no hospital, pois eu estava morrendo. Cada momento era uma agonia, e a cada momento me sentia um pouco pior. A minha força desapareceu por completo, e eu perdi toda a vontade de viver. Minha bela anjo, meu aprofundamento na crise de saúde afetou meu padrão de sono. Muitas vezes eu dormia durante o dia e, em seguida, ficava acordado durante a noite. Tinha se tornado meu hábito meditar e orar durante essas longas noites de insônia. Uma noite, enquanto minha esposa dormia junto comigo, eu estava orando quando eu vi uma jovem mulher descendo o curto corredor fora do nosso quarto. Ela virou-se e entrou pela porta aberta. Eu não estava dormindo, nem estivera e não estava alucinante. Já experimentei as alucinações e delírios da febre e da droga, e isto não era nem uma coisa, nem outra. Eu estava naquele momento desperto, coerente e curioso. Eu senti o Espírito Santo aquecer a minha alma, e todo o temor e dúvida evaporaram-se. Seu cabelo era longo e escuro, quase preto. Ele era espesso e levemente ondulado. Estendia-se até abaixo de seus ombros. Ele não estava amarrado de forma alguma, mas caía livremente sobre seus ombros. Ela tinha um belo rosto com as maçãs altas. Ela tinha os mais belos e penetrantes olhos que eu já vira. Eles eram castanhos com traços turquesa. Eu sei que sou estranho, mas é isso que eu vi. Ela olhou para mim, como se tivesse vindo de uma época muitos milhares de anos atrás. Ela não estava andando mas flutuando, movendo-se em minha direção sem mexer seus pés. Ela usava um vestido longo de cor creme, sem costuras ou fechos visíveis. Parecia ter sido tecido de uma só peça e só podia ter sido colocado empuxando-o sobre a cabeça. Foi muito bem feito, com um delicado, mas intrincado padrão no tecido. Este lindo vestuário a cobria do pescoço até os punhos e tornozelos. A roupa não era branca brilhante, como eu já tinha visto em outros anjos, mas de cor creme. O seu vestido era bordado da mesma cor creme ao redor do seu pescoço, mangas e barra. O vestido parecia cintilar, como se fosse seda ao sol, movendo-se suavemente na brisa. O rosto, as mãos e pés descalços reluziam um pouco mais brilhantes do que o seu vestido. Seu rosto era familiar para mim, como se eu a tivesse visto por toda a minha vida, mas eu não sabia o seu nome, e ela nunca se apresentou a mim ou mesmo falou com sua voz. Eu estava no meu corpo e não tinha capacidade de saber tudo sobre ela, como eu tinha no meu espírito. Ela era um mistério para mim. Ela então moveu-se para o lado esquerdo da minha cama. Quando se aproximou mais, eu podia ver a pele de seu rosto e mãos. Ela parecia humana, para mim. Sem falar verbalmente, ouvi sua voz na minha mente. Eu tenho sua permissão para fazer o que fui enviada a fazer aqui? Ela não explicou o que pretendia fazer, nem eu percebi o que era, até ela ter quase terminado. Eu já tinha aprendido que os anjos de Deus sempre pedem permissão e, pela sua pergunta e pelo
A ardor que senti no meu peito, eu sabia que ela estava lá para abençoar-me de alguma forma. Eu sabia que ela me amava como um irmão ou filho. Sua afeição parecia o sol quente sobre o meu rosto e tórax. Eu não senti nada além de alegria e paz na sua presença. E, a partir do momento que ela tinha chegado ao lado de minha cama, não senti mais dor física, por isso eu estava ansioso para que ela permanecesse por mais tempo possível. Todo o meu ser confiava nela implicitamente, e meu coração respondeu antes que a minha mente pudesse formar palavras. Sim, por favor. Quando minha mente enfim me alcançou, comecei a me perguntar, por que Deus enviaria uma mulher para mim desta vez? A pergunta não era sobre sua capacidade, era apenas que todos os anjos e guias das visitas anteriores foram homens. Decidi calar a boca. Pare de questionar e apenas desfrute essa experiência enquanto dura. Logo que eu pensei isso, ela sorriu como se estivesse satisfeita, e finalmente, com a minha autorização para que ela prosseguisse. Eu sabia que ela ouviu cada palavra que eu pensava porque é o modo de todos os seres divinamente comissionados. Eles sabem tudo o que pode ser conhecido sobre nós. Ela elevou-se no ar e posicionou-se deitada sobre o meu corpo. Ela nunca tocou-me, embora seu rosto não estava a mais do que 30 centímetros do meu. Ela estava tão perto que eu podia ver as pequenas veias e poros de sua pele. O seu vestuário e cabelo não eram afetados pela gravidade, mas caíam em direção aos seus pés, do mesmo modo como quando ela estava de pé. Ela tinha uma aparência extremamente agradável em seu rosto. Fechei meus olhos e me deliciei na completa ausência de dor e doença. Tornei-me consciente de que ela estava tirando alguma coisa de mim, provavelmente os meus sintomas físicos da dor e, ao fazê-lo, ela estava limpando a minha mente para a mensagem que ela foi comissionada a oferecer. Lembrei-me de repente com grande clareza do meu encontro com Jesus Cristo no estacionamento. Senti todas aquelas coisas 4, provações agravando-se 111 novamente. Eu vi o seu rosto e senti o seu amor, e lembrei-me de como me senti quando ele falou o meu nome. Todos esses detalhes vieram em minha mente. Eu subitamente compreendi a visão que eu tivera no Tahiti com um entendimento totalmente novo. Eu revi as experiências na clínica, quando eu tinha morrido do contraste de raio-x, todos com uma nova compreensão e uma nova clareza. O que eu lembrava mais claramente destas experiências foi aquilo que os meus 5 sentidos tinham gravado. Ela estava permitindo ou capacitando-me a vê-las novamente a partir da perspectiva eterna que tive uma vez, quando eu primeiro as vivenciei. Eu não tinha esquecido desses eventos, mas havia mudado meu entendimento nos últimos 26 anos para acomodar o que eu imaginava ser a minha iminente morte. Ela não apenas permitiu-me recordar os acontecimentos, mas entender mais uma vez o mais profundo significado dentro delas, que suas promessas e profecias ainda eram verdade. Você não vai morrer. Eu tinha reproduzido esta mensagem na minha mente, repetidas vezes. Vou morrer, logo. Eu estava perturbado porque minha vida estava quase no fim, e a minha missão, como eu a vira em visão, ainda não tinha acontecido. Aprendi com esta bela anja sem nome que eu ainda tinha muitas coisas a fazer, e tudo o que eu tinha visto antes estava escrito por Deus na minha jornada mortal. Tudo isso aconteceria. Esta foi sua mensagem para mim: você não vai morrer neste momento. Ela literalmente me mandou parar de pensar em mim como se eu fosse morrer. Ela ficou nessa posição, pairando sobre mim, por um período de tempo indefinido. Poderiam ter sido segundos ou horas, eu simplesmente não sei. Foi a mesma mensagem que meu amigo apóstolo tinha tentado transmitir poucos dias antes. Sem a dor do meu corpo para interferir, e com a profunda paz da sua presença, adormeci. Quando acordei, ela estava de pé ao lado do meu leito, olhando para mim. Ela instruiu-me a escrever tudo. Aquilo que eu tinha aprendido na minha revisão e para lembrar-me nunca mais duvidar. Ela disse que tudo mais que eu precisava saber e ver para poder continuar minha preparação para minha vida de trabalho, viriam a mim em breve. Ela também comunicou-me que a minha vida estava sendo preservada, não por minha causa, mas por causa de outros, aqueles a quem eu iria servir. Aprendi muitos anos mais tarde que as pessoas a quem eu iria servir eram o seu povo. Ela disse que eu tinha sido preparado antes da fundação da Terra para esta missão, e que eu nunca mais duvidasse, achando que qualquer evento terreno, acidente, doença, ou até mesmo a morte pudesse impedir o cumprimento. Eu não me orgulho de dizer que eu não tinha grande fé naquele momento para acreditar nas visões que Deus me tinha mostrado em vez de acreditar em meu corpo, que eu achava estar obviamente morrendo. É difícil, talvez desumanamente difícil, sentir o seu corpo morrendo, fenecendo, a vida drenando-se de você,
E ainda ter fé em promessas de muito tempo atrás de um futuro que agora parecia impossível. Mas eu devia ter atologia, eu deveria ter apenas acreditado e rejeitado as tentativas do meu corpo de morrer. Em seguida, a minha fé em Deus, meu Salvador, me ergueriam. Estou certo disso. Ainda assim, nesse momento de profunda fraqueza e necessidade, a sua mensagem era profundamente reconfortante para mim. Ela tinha vindo para interromper o meu declínio, para reparar meu modo de pensar, realinhar os meus pés no verdadeiro caminho da minha vida. Ela saiu da mesma maneira que entrou, através da porta aberta do quarto e do corredor. Eu nunca mais a vi. Tenho pensado sobre ela muitas vezes e me perguntei quem seria ela. A minha fé me disse que ela era uma ancestral minha de muito tempo atrás. Estas pessoas que ministram a nós de além do véu são quase sempre familiares. Quando eu a ver novamente, quero agradecer-lhe e perguntar seu nome. Fiquei deitado por algum tempo, totalmente esgotado e exausto. Minha mente continuava repassando a experiência da sua visitação. Eu finalmente caí num sono tranquilo e não despertei até o final da manhã. Estou curado. Eu acordei com uma brilhante memória de tudo o que ela tinha feito, e o meu coração gritou, eu estou curado. Mas, quando comecei a me mover, percebi que meu corpo estava tão doente como antes. No entanto, minha atitude não era mais de doente. Eu já não pensava como uma pessoa doente ou contemplado a morte. Eu sabia que já não iria morrer e parei de ficar apenas esperando a morte, desejando que viesse logo. O seu dom para mim foi de que, a partir de então, eu tinha total esperança na minha recuperação, e comecei a melhorar imediatamente. Eu estava animado dizendo à minha esposa sobre as experiências da noite anterior. Ela não o recebeu bem, nem a mensagem nem como ela foi entregue. Ela não tinha dúvida do que eu disse a ela, mas ela simplesmente não sabia como receber. O que eu tinha esquecido, e pessoas mortalmente doentes geralmente esquecem, era de que ela estava a sofrer junto comigo. Eu não ia morrer sozinho, eu estava tomando um pedaço de seu coração, do seu amor e da sua paz comigo. Ela aceitou a inevitabilidade da minha morte e estava realmente esperando para aquela mesma noite. Era um processo de luto que tinha rasgado um pedaço da sua alma, e ela não sabia como voltar a repô-lo apenas por causa de palavras. Ela não sabia como ir do desespero à alegria tão abruptamente. Mesmo tendo acreditado em minhas palavras e aceitado a veracidade do que tinha acontecido, ela teve de esperar um tempo para sua mente e seu coração desatarem. Também penso que algum instinto primal lhe dizia para não expor-se a tal esperança que podia ser despedaçada logo em seguida. Quando ela viu que eu estava realmente me recuperando, ela começou a se alegrar comigo.